generosidade de encarar tudo como uma coisa só. E você falou sobre Jesus, né, uma figura histórica para muitas pessoas e um mestre espiritual para a maioria das pessoas, né. E a chave iniciática que ele utiliza do "eu sou", né, Uhum. muitas pessoas às vezes têm dúvidas o porquê e qual é o direcionamento de ele usar tanto o "eu sou". Eu gostaria que falasse um pouco É. sobre. Você sabe que eu fiquei muito feliz quando no meu Instagram o vídeo que teve mais de 7 milhões de visualizações foi exatamente o do "Eu Sou". Porque isso demonstrou o que você acabou de falar, Farrell, assim, a necessidade de compreender exatamente isso, né, porque é uma das chaves mais importantes. Então, quem não conhece, né, a luz, vai dizer: "Nossa, Jesus toda hora falava: 'Eu sou isso, eu sou aquilo'", porque a chave é essa, né, que foi dita para Moisés, né. Ainda não se pode ainda revelar exatamente o que aconteceu naquele momento, quando Moisés perguntou para o fogo ardente da sarça: "Quem és?", né, e a resposta foi, foi, foi em hebraico, mas foi equivalente a "Eu sou o que eu sou", né. Acha aí. Então, resultado, quando você sente ao dizer "eu sou" e para aí, você teria uma grande oportunidade de colocar à frente um campo de luz. O que acontece é que geralmente as pessoas se autodiminuem e começam a colocar à frente do "eu sou" coisas negativas. E quando você diz "eu sou", você está dizendo: "Deus em mim". Isso é o poder. Então, quando você diz: "Eu sou feliz", você tá dizendo para o seu Deus interior assim: "Eu verdadeiramente sou feliz, porque o meu Deus é feliz, eu sou o todo. E como ele é o todo, você absorve o todo". É fundamental, fundamental. Um dos mantras mais poderosos que Jesus deu foi: "Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida". E por isso que você pode usar isto para qualquer coisa. Você está com um problema no estômago, você pode dizer: "Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida do meu estômago. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, do meu relacionamento, de qualquer coisa". Se você disser sentindo, grande poder está aí. Por isso que Jesus deu o Pai Nosso do "Eu sou" para os discípulos, que é diferente do Pai Nosso. Aliás, essa semana uma pessoa me perguntou: eu vi você passou o Pai Nosso do Eu Sou". Eu falei: "Não é meu, foi dado pelos mestres ascensos". E ela falou: "Então a gente não deve fazer outro Pai Nosso?". Eu falei: "Não, são os 2, cada um deles tem uma função específica". O Pai Nosso do Eu Sou foi dado para os discípulos para eles elevarem a sua percepção e sentirem o santo Cristo pessoal de cada um. Então algo profundo, necessário para que eles se elevassem, né. E veja, eh, depois se puder nós falamos desse evento que eu vou fazer sobre despertar da consciência, por quê? Você sabe por quê, Farrell? Porque eu fiquei lembrando o episódio que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e é interessante porque ele estava no alto do Monte das Oliveiras, mas os apóstolos, os 3, Pedro, Tiago e João, ele pediu para eles que eles criassem um campo, através do vigiar e orai, né. E eles ficaram na parte de baixo do Monte das Oliveiras, e ali na parte de baixo do Monte das Oliveiras, onde é prensada a azeitona para fazer o azeite. Então é interessante, porque ali existe a transmutação da densidade para a essência. Então, veja que interessante, eles ficaram ali embaixo, eles não foram com ele. Por que que eles não foram com ele lá para cima, para o monte? Você entende? Porque era preciso que a densidade do mundo quisesse a luz. Então Jesus foi para lá, ele precisava criar um campo de luz, todos os mestres precisam, não somos só nós. E ele disse para eles: "Vigiai", parou? Não. O vigiai é você despertar a mente. Ficar atento se tem barulho, se alguém se move, isso é a mente.
Mas ele falou, vigiai, orai. Quando você ora, aliás, é interessante porque em português orar tem or, né? E em hebraico, or é luz. Isso só acontece com a língua portuguesa, né? Em inglês já vem com P, né? Já é diferente. Mas aquele momento foi uma lição que Jesus deu, e quando isso me veio, eu falei, nossa, é preciso fazer realmente uma imersão, um encontro, e vai estar lá só quem deve estar, obviamente, sempre assim. O que acontece? Despertar de fato, de verdade, essa consciência, para a gente sentir o que sente e poder dizer plenamente, eu sou. Só quando você desperta a sua consciência, você é um só. Você vê os mestres ascensos, o que são os mestres ascensos? É aquele que se tornou um com o Pai. Ou seja, ele subiu nossos corpos, ele subiu o Santo Cristo pessoal dele, e foi até a presença do Eu Sou, e se transformou num só. Ou seja, ele passou a ter a unidade. Então, se há uma coisa que as pessoas farão um bem enorme para os seus filhos, para os seus amigos, para marido, mulher, é ensinar o seu parceiro, a seu acompanhante de vida, jamais dizer à frente do eu sou qualquer coisa que não seja de luz. E se você olhar, as pessoas que estão em becos aí de escuridão, elas afirmam constantemente, acima do eu sou, um campo, uma imagem totalmente negativa. E funciona. A Uhum. gente vê que funciona, né? É a história do hard, né? Né? Sempre reclamando, sempre reclamando. Então, eles fazem afirmações a partir do eu sou. E no inglês é I am. O I am não é à toa. O eu sou. O I am deriva do A1, que deriva do Amém, né? Então, o Amém, os muçulmanos falam Amin, todas essas línguas são a derivação do On. O On, que se escreve A1, se pronuncia On. Ou seja, o que é o A1? O que é o On? É o eu sou. Eu sou dito em sânscrito ou em tibetano no Oriente, mas é a presença. Então, os mantras geralmente começam com Om, ou terminam com Om, que é o que a gente fala aqui, assim seja. O assim seja é uma maneira de dizer o eu sou. Só que é preciso dizer o eu sou com reverência, sentindo, para que você conecte-se com a sua essência de luz incorruptível. Está lá, guardada. E as pessoas estão habituadas, né, como você falou, a terem repetições mecânicas em relação à própria realidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas falam muito sobre o eu sou de forma mecânica, né? E isso também observo em relação a orações e a mantralizações, né? Uhum. As pessoas que estão buscando se lapidar em relação a isso e realmente melhorar a sintonia, qual seria o principal erro na hora que as pessoas estão conectadas com afirmações e mantras? No Oriente, os mestres dizem para você assim: o mantra que não é mantra Shakti não é mantra. E o que é o mantra Shakti? É com a energia poderosa da mãe. Então, quando nós falamos o mantra, nós estamos entrando nas energias da mãe. E as pessoas, muitos esotéricos e místicos, né, se incomodam um pouco quando a gente fala isso da mãe, né? Mas a mãe é a manifestação do pai. A mãe, qualquer que seja o Deus em que você acredita, ele só realiza algo através das energias da mãe divina, da mãe cósmica, da mãe Maria. A mãe Maria é esse fluxo maravilhoso. E nós estamos no mês dela, né, Farrell? Esse é um mês muito especial, que tem uma disponibilidade para você mudar as coisas na sua vida como nunca teve. Nunca teve. Então, há que se aproveitar. E há que olhar com cuidado.
Eu vejo que toda vez que eu faço em público, nos podcasts, tal, tanto a Ave Maria como o Pai Nosso, as pessoas que estão acompanhando atropelam um pouco a fala, porque eu faço questão de falar pausado e pontuado. Para quê? Para você sentir o que você está falando. Se você engatar tudo, Ave Maria cheia de graça, você não sentiu nada, você só falou, você só ouviu. E o ritmo é necessário.